mais perto dele os ensinamentos do Mestre, porque eu creio que todas as vezes que ele abria a boca para falar, uma paz inundava o coração e o espírito daqueles que ali estavam. A Bíblia diz que quando ele ressuscitou e apareceu no caminho de Emaús, e começou a falar para os seus 12 discípulos, para os seus 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, sobre a morte e a ressurreição dele, que convinha que isso acontecia com ele. A Bíblia diz que o coração daqueles discípulos ardiam e queimavam. E eles não conseguiram entender que era Jesus, porque Jesus estava com um corpo transformado, glorificado. E aí, de repente, quando ele falou a última palavra, quando Jesus foi embora, eles discerniram. De fato, era o Mestre, porque o nosso coração ardia. Em outras palavras, todas as vezes que Jesus ensinava, acontecia alguma coisa no coração deles. Acontecia algo no espírito deles. Eu acredito que havia gozo e alegria todas as vezes que Jesus abria a boca para ensinar o povo acerca das coisas celestiais. Não foi à toa que os discípulos chegou e disse: para quem iremos nós, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna? Porque toda vez que Jesus abria a boca, eles sentiam a eternidade sendo transmitida ao coração deles. E esse versículo revela o teor do ensino de Jesus, a eternidade, a vida eterna. Jesus foi o Mestre por excelência. E ele nos ensinou muita coisa. Muitas coisas nos ensinou. A Bíblia diz que Jesus nos ensinou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele é o único caminho que pode levar alguém ao Pai, que pode levar alguém ao céu. O artigo definido ele expressa claramente que não existe, em hipótese nenhuma, nenhum outro caminho a não ser Jesus que possa fazer chegar o homem a Deus e à salvação. Ele é o caminho, ele não é um dos caminhos. Ele não é talvez aquele caminho. Ele é o caminho. Sabe o que significa isso? Significa que, de repente, para você chegar a um determinado lugar, você vai ter que passar única e exclusivamente por aquela rua. Porque se não for por ela, você não vai chegar naquele lugar. Em outras palavras, se não for por Jesus, você erra o céu. Se não for por Jesus, você não chega ao céu. Se não for através dele, você não tem como ser salvo. E muito menos tem como ter Deus como Pai e como Senhor. Porque ele diz lá no final: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus ensinou isso. Louvado seja o nome do Senhor. Que você receba o galardão que a Bíblia diz que será dado a quem dá um copo d'água aos pequeninos e aos profetas de Deus. Amém? Jesus ensinou também que ele é o pão da vida. Sabe aquele texto de Mateus capítulo 6, em que Jesus multiplica o pão pela segunda vez, e aí a Bíblia diz que ele pega o barco, entra no mar, e aí acontece uma tempestade, e nessa tempestade os discípulos ficam com medo, e aí Jesus vem sobre o mar, e Pedro quer andar sobre as águas, e Pedro consegue andar sobre as águas, e aí ele afunda, mas aí Jesus vem, chega e tira ele ali e diz: ó homem de pouca fé, por que duvidaste? E aí depois ele repreende. Logo do outro lado, aquele povo que conseguiu comer pães fresquinho, porque eu acredito que no forno do céu não sai pão velho, não sai pão dormido, é pão fresco, da melhor qualidade. Maná que desce do céu, eles sentiram o gosto do pão do céu. Não existe pão dormido lá, meu querido. Aquele peixe fresquinho, e quem conhece peixe, que eu não conheço quando é fresco ou quando não é, que eu gosto de comer.
Mas tem gente que sabe conhecer quando um peixe é fresquinho, quando ele está ali fresquinho. O peixe foi fresco. E o povo, vendo que aquilo que desceu do céu, aquela multiplicação era boa, queria comer de novo. Queria se saciar de novo. Porque talvez não queriam mais trabalhar. De repente, não queriam mais suar para ganhar o pão nosso de cada dia. E aí Jesus chega assim e fala para eles: olha, eu sou o pão da vida. Aquele que come de mim nunca mais terá fome. Ele ensinou isso. E isso está de acordo com a tentação do deserto, quando Satanás diz e fala: se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Aí o que Jesus fala? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí nós entendemos que Jesus, por ser o pão da vida, nós não podemos deixar de comê-lo um dia sequer. Quem não come desse pão morre desnutrido. Espiritualmente falando, porque fisicamente você pode estar gordo, mas espiritualmente falando, você está desnutrido se não comer deste pão. Jesus ensinou também que ele é a fonte que jorra para a vida eterna. Ah, como eu gosto desse texto da mulher samaritana. Eu amo quando eu leio esse texto, porque ele está lá. Enquanto os discípulos vão até a cidade comprar comida, ele está cansado e senta. E aí, de repente, vem a mulher samaritana, que ele estava esperando por ela. E aí ele chega assim e fala para a mulher samaritana: mulher, dá-me de beber. E a mulher chega e fala: ah, mas eu não tenho como tirar. E aí Jesus chega e fala assim: olha, mulher, se você soubesse quem fala contigo, se você conhecesse o dom de Deus e quem fala contigo, você me pediria e eu te daria água viva. Gente, eu queria ter escutado isso de perto. E aí ela pensou que fosse a água ali do poço, mas Senhor, o poço é fundo. Você não tem com quem tirar. Com que tirar? Como que você vai me dar de beber, mulher? Se eu te der de beber, vai nascer uma fonte dentro do seu interior que vai jorrar para a vida eterna. Eu fico imaginando, eu penso assim, gente, eu nunca mais vou precisar ter fome de beber, né? Então, faça isso. Porque ela não entendeu que a fome que ela tinha, que a sede que ela tinha era espiritual. E para